Seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. É um privilégio ter você aqui conosco hoje. Se você clicou neste vídeo, não foi por acaso. Talvez o seu coração esteja inquieto, talvez as circunstâncias ao seu redor pareçam um mar revolto, ou talvez você esteja apenas precisando de um lembrete de que existe alguém cuidando de cada detalhe da sua vida. Antes de começarmos nossa reflexão, quero que você respire fundo e prepare o seu espírito, pois a mensagem de hoje é um bálsamo para a alma cansada. Nada, absolutamente nada, saiu do controle do Senhor. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, a palavra de Deus nos diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Guarde essa promessa no fundo do seu ser. Vivemos em um mundo onde as notícias são alarmantes, as crises financeiras batem à porta e as perdas parecem inevitáveis. É natural do ser humano sentir medo quando o horizonte escurece. No entanto, a fé nos convida a olhar além das nuvens. Quando dizemos que Deus tem o controle, não estamos dizendo que não teremos problemas, mas sim que nenhum problema é maior do que a autoridade de quem sustenta o universo. Imagine um grande navio em meio a uma tempestade. Os passageiros podem estar assustados, as ondas podem açoitar o convés, mas se o capitão for experiente e o navio for sólido, o destino final está garantido. Deus é o capitão da sua existência. Ele não dorme e não se cansa. Muitas vezes, o que interpretamos como caos, Deus está usando como um processo de organização. Às vezes, as coisas precisam sair do nosso controle para que possamos perceber que elas nunca estiveram realmente nele, mas sim nas mãos daquele que pode todas as coisas. Pense nas sementes que são plantadas na terra escura. Para a semente, aquele momento é de isolamento e pressão, mas para o agricultor, é o início de uma colheita abundante. Se hoje você se sente sob pressão, lembre-se que você está sendo preparado para florescer. O Senhor conhece o fim desde o princípio. Ele não é surpreendido pelas reviravoltas do destino. Quando você acorda e sente o peso da incerteza, ore e entregue. A entrega é o maior ato de confiança que um cristão pode exercer. Não é uma desistência, mas um posicionamento de quem sabe que o Pai cuida melhor de nós do que nós mesmos. Vamos mergulhar agora em uma jornada de confiança. Ao longo desta mensagem, vamos entender como descansar no meio da tribulação e como fortalecer a nossa visão espiritual para enxergar a mão de Deus agindo nos bastidores, mesmo quando o silêncio dele parece ensurdecedor. Sinta a paz de Cristo invadindo o seu ambiente agora. Deixe de lado as preocupações com o amanhã, pois o amanhã pertence a Deus. Concentre-se no agora, na presença santa que preenche este momento. Você não está sozinho nesta caminhada. Milhares de irmãos e irmãs ao redor do mundo compartilham dessas mesmas lutas, mas o que nos une é a certeza de que a vitória já foi conquistada na cruz. Nada do que você está passando hoje é invisível aos olhos do Pai. Cada lágrima derramada é colhida por Ele, e cada suspiro de angústia é ouvido no trono da graça. Acalme o seu coração, pois o Senhor do tempo e da eternidade está zelando por você. Muitas vezes, nossa dificuldade em acreditar que o Senhor está no controle nasce da nossa visão limitada. Nós enxergamos apenas a peça do quebra-cabeça que está em nossas mãos, enquanto Deus enxerga o quadro completo. Imagine um grande tapete sendo tecido. Olhando por baixo, vemos apenas fios emaranhados, nós e cores que parecem não fazer sentido. Mas, quando o tapete é virado, vemos uma obra de arte perfeita. Assim é a ação de Deus em sua vida. O que hoje parece um nó apertado ou um fio solto, amanhã se revelará como parte de um propósito maior e magnífico. A Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Observe que o texto diz todas as coisas, e não apenas as coisas boas. Isso inclui os dias de choro, as portas que se fecharam e os planos que foram adiados. Se uma porta se fechou, é porque o Senhor tem um caminho melhor ou está protegendo você de algo que você ainda não consegue ver. A ansiedade é o ruído que tenta abafar a voz de Deus. Ela nos faz acreditar que somos responsáveis por carregar o mundo nas costas, mas o convite de Jesus é justamente o contrário. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Descansar no Senhor não é cruzar os braços e ser negligente, mas é trabalhar e agir com a certeza de que o resultado final depende da soberania divina. Quando você coloca suas preocupações no altar, você está declarando que confia na providência.
Olhe para os pássaros do céu e para as flores do campo. Se Deus cuida com tanto zelo de seres tão pequenos, quanto mais cuidará de você, que é a imagem e semelhança dele. Não permita que o medo do futuro roube a sua gratidão pelo presente. Cada dia que amanhece é uma prova de que a misericórdia do Senhor se renovou e que Ele lhe deu fôlego para continuar. Talvez você esteja enfrentando um deserto agora, mas lembre-se que o deserto não é morada, é passagem. É no deserto que Deus revela o maná, que Ele faz brotar a água da rocha e que Ele guia seu povo com a coluna de nuvem e de fogo. Se o controle estivesse em nossas mãos, certamente falharíamos, pois somos falhos e limitados. Mas o controle está nas mãos daquele que é onisciente e onipotente. Nada escapa ao seu olhar, desde a maior galáxia até o menor detalhe da sua rotina. Por isso, respire fundo e declare em seu coração: eu confio no Senhor. Eu sei que os planos dele são de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo e espero. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mesmo que você não veja a mão de Deus se movendo hoje, saiba que Ele está trabalhando em seu favor. O silêncio de Deus não é ausência, muitas vezes é apenas o tempo necessário para que o milagre seja gestado. Mantenha-se firme na oração e na leitura da palavra, pois elas são as âncoras que impedem nossa alma de naufragar nas águas da incerteza. Antes de seguirmos para a próxima parte desta mensagem de esperança, eu gostaria de fazer um convite especial a você. Se estas palavras estão tocando seu coração e trazendo paz ao seu espírito, não guarde essa bênção apenas para si. Clique no botão de curtir logo abaixo, pois isso ajuda o YouTube a entender que esta mensagem é importante e deve chegar a mais pessoas que precisam de conforto. Deixe também o seu comentário aqui embaixo com a frase: Deus está no controle de tudo. Queremos saber que você está conosco nessa corrente de fé. E, se você conhece alguém que está passando por um momento difícil ou de dúvida, compartilhe este vídeo agora mesmo. Ser um canal de bênção na vida de outra pessoa é uma das formas mais bonitas de praticar o amor cristão. Inscreva-se no Horizonte da Fé para não perder as próximas partes desta reflexão poderosa. Um dos maiores desafios da vida cristã é conciliar o nosso tempo com o tempo de Deus. Vivemos em uma era de imediatismo, onde queremos respostas instantâneas e soluções mágicas. Porém, o Senhor trabalha na eternidade. Na Bíblia, vemos que as maiores promessas exigiram um tempo de espera. Abraão esperou anos pelo filho da promessa. Moisés passou décadas no deserto antes de libertar o povo, e até mesmo o próprio Jesus aguardou o momento certo para iniciar seu ministério público. Se você sente que está em uma sala de espera espiritual, entenda que Deus não esqueceu de você. Ele está apenas ajustando o cenário para que o seu nome seja glorificado através da sua vitória. Quando tentamos apressar as coisas com as nossas próprias mãos, acabamos gerando cansaço e frustração. É como tentar abrir o casulo de uma borboleta antes da hora. Em vez de ajudá-la a voar, acabamos impedindo que suas asas se fortaleçam. O controle de Deus envolve o tempo exato de cada acontecimento. Ele sabe quando você está pronto para receber a bênção e quando a bênção está pronta para ser entregue a você. Muitas vezes, pedimos algo que ainda não temos estrutura para suportar. Nesses momentos, o não ou o espere de Deus são provas de seu amor e proteção. Confiar que nada saiu do controle significa acreditar que Deus é bom tanto quando concede, quanto quando retém. A Bíblia nos diz no livro de Eclesiastes que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Se você está no tempo de plantar, não se desespere olhando para o campo vazio. A raiz está crescendo debaixo da terra, onde ninguém vê, ganhando sustentação para suportar os frutos que virão. O controle do Senhor se manifesta na precisão das estações. Assim como o inverno sempre dá lugar à primavera, a sua noite de choro dará lugar ao amanhecer de alegria. Lembre-se que o Senhor nunca chega atrasado. Ele chega no momento oportuno, no Kairós, o tempo da graça. Enquanto você espera, não murmure. A murmuração trava o fluxo da gratidão e cega os nossos olhos para os pequenos milagres cotidianos. Em vez disso, use esse tempo para se fortalecer na oração e na comunhão. Deus está mais interessado no que Ele está fazendo em você do que no que Ele está fazendo para você. O caráter moldado na espera é mais valioso do que qualquer conquista material. Quando entendemos que o leme da nossa vida está com o Criador, o nosso sono se torna mais leve. Podemos deitar e dormir em paz,
pois sabemos que aquele que guarda Israel não tosqueneja nem dorme. Ele está cuidando da sua família, do seu emprego, da sua saúde e dos seus sonhos mais profundos. Mesmo que o mundo ao seu redor pareça estar de cabeça para baixo, no reino de Deus há ordem e propósito. Mantenha os seus olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. Não se deixe levar pelas estatísticas negativas ou pelo pessimismo alheio. A sua história não é escrita por mãos humanas, mas pela caneta daquele que venceu a morte e o pecado. Creia que cada passo seu está sendo guiado. Se o caminho parecer estreito ou difícil, é porque ele está levando você a um lugar de destaque e comunhão profunda com o Altíssimo. Descanse o seu coração na soberania divina. Muitas vezes, a nossa fé é testada não na calmaria, mas no meio da tempestade. É fácil dizer que Deus está no controle quando tudo vai bem, quando as contas estão pagas e a saúde está em dia. No entanto, o verdadeiro testemunho surge quando as águas se agitam. Lembre-se da passagem em que os discípulos estavam no barco e uma grande tempestade se levantou. Jesus estava dormindo na popa. No desespero, eles o acordaram gritando: "Mestre, não te importa que pereçamos?" Aquela pergunta dos discípulos é a mesma que, às vezes, ecoa em nosso coração quando os problemas se acumulam. Mas Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquieta-te, emudece." E o vento cessou, e seguiu-se uma grande bonança. O que essa passagem nos ensina é que, embora a tempestade fosse real e perigosa, ela nunca esteve fora do alcance da autoridade de Cristo. Ele estava no barco. E se ele está no seu barco, você não vai afundar. O controle do Senhor não significa a ausência de ventos fortes, mas a garantia de que o barco não virará. Deus usa as tribulações para nos mostrar do que somos feitos e para revelar a sua glória de formas que nunca conheceríamos no conforto. Às vezes, Ele permite que o vento sopre para limpar o nosso caminho de coisas que não deveriam estar ali. Outras vezes, Ele permite a luta para que possamos exercitar os nossos músculos espirituais. Não veja o seu problema como um sinal de que Deus te abandonou. Veja como uma oportunidade para Deus manifestar o seu poder. Quando você sentir que as suas forças estão se esgotando, lembre-se que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando chegamos ao nosso limite que o Senhor começa a operar o sobrenatural. Ele é o Deus do impossível. Para o homem, existem barreiras intransponíveis, mas para Deus, as montanhas se derretem como cera diante da sua presença. Nada saiu do controle porque Deus não é um observador passivo da história. Ele é o Senhor da história. Ele conhece cada uma das suas lutas internas, aquelas que você não conta para ninguém. Ele entende a dor daquela decepção, o peso da solidão ou o medo de não conseguir dar conta de tudo. O controle de Deus se estende às suas emoções e aos seus pensamentos. Peça a Ele que governe a sua mente, trazendo a paz que excede todo o entendimento. Essa paz não é uma fuga da realidade, mas uma confiança profunda de que, independentemente do que aconteça lá fora, dentro de você habita o Espírito Santo. Quando você se sentir cercado por todos os lados, olhe para cima. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que o seu pé vacile. Se o caminho está difícil, é porque você está subindo, e quanto mais alta a subida, mais bela será a vista lá do topo. Confie no processo. Confie nas mãos que foram furadas por você na cruz, pois essas mesmas mãos estão sustentando o seu mundo hoje. Não há decreto humano que possa anular uma bênção que Deus reservou para você. Não há inveja ou maldade que consiga frustrar os planos que o Senhor desenhou para a sua vida. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mantenha-se firme, com o coração ancorado na rocha que é Cristo. A tempestade vai passar, o sol vai brilhar novamente e você terá um novo cântico de vitória para entoar. O controle continua sendo dele, e por causa disso, o seu final será de alegria e gratidão. Uma das maiores provas de que nada sai do controle do Senhor é a sua capacidade de restauração. Talvez você esteja olhando hoje para cinzas de algo que foi importante, um relacionamento que acabou, um projeto que não deu certo ou uma oportunidade que parece ter passado. No entanto, o nosso Deus é especialista em fazer vida brotar do que parecia morto. No livro do profeta Joel, o Senhor promete restituir os anos que foram consumidos pela destruição. Isso nos mostra que Deus tem autoridade até mesmo sobre o tempo e sobre as perdas que sofremos. Nada do que você perdeu é esquecido pelo Pai.
Ele tem o poder de devolver em dobro a paz e a alegria que o mundo tentou lhe roubar. Muitas vezes, pensamos que o controle de Deus falhou porque algo se quebrou em nossas mãos, mas é justamente no quebrantamento que ele trabalha com mais profundidade. Ele é o oleiro, e nós somos o barro. Se o vaso se estraga, ele não o joga fora, ele o refaz, tornando um vaso novo, conforme a sua vontade. Não desanime com os fragmentos da sua vida. Entregue esses pedaços ao Senhor e assista ao milagre da reconstrução. O controle divino também se manifesta na sua provisão diária. Às vezes focamos tanto no banquete que esquecemos de agradecer pelo pão de cada dia. Mas lembre-se de que Deus sustentou o seu povo no deserto com maná que caía toda manhã. Ele não dava estoque para um mês, mas a porção exata para cada jornada. Isso nos ensina a depender dele momento a momento. Se hoje você tem o suficiente para o hoje, você está sob o cuidado e o controle de Deus. Ele não deixará falta o necessário para aqueles que o buscam em primeiro lugar. A soberania de Deus não é uma teoria distante, é uma realidade prática que se manifesta na força que você encontra para levantar da cama, na palavra de conforto que recebe de um amigo ou na intuição divina que te livra de um perigo invisível. Quanta coisa o Senhor já te livrou sem que você sequer percebesse. O controle dele é também um escudo invisível. Muitas vezes reclamamos de um atraso ou de um plano frustrado, sem saber que aquele imprevisto foi o modo de Deus nos livrar de um mal maior. Aprender a agradecer pelos livramentos que nem chegamos a conhecer é um sinal de maturidade espiritual. O Senhor está à sua frente, abrindo caminhos onde não há saída e nivelando as montanhas de dificuldades. Creia que a sua família está guardada sob o sangue do Cordeiro. Creia que os seus filhos são herança do Senhor e que Ele tem um plano de salvação e vida para cada um deles. Mesmo que você veja alguém que ama trilhando caminhos tortuosos, não cesse de orar. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Ele tem modos de alcançar o coração humano que fogem à nossa lógica. O controle absoluto de Deus significa que Ele tem a última palavra sobre todas as coisas. A doença não tem a última palavra. A crise econômica não tem a última palavra e a solidão não tem a última palavra. Quem dá o veredito final é o Deus que te chamou pelo nome e te disse: "Tu és meu". Sinta o alívio de saber que você não precisa resolver tudo sozinho. Existe uma inteligência suprema e um amor infinito governando o cosmos e, ao mesmo tempo, cuidando do seu coração. Deixe que essa certeza acalme seus nervos e suavize sua expressão. Você é amado com um amor eterno. E esse amor é a garantia de que tudo terminará bem. Se ainda não está bem, é porque o Senhor ainda não terminou a obra. Confie no Autor, pois ele escreve capítulos de redenção onde o mundo só vê pontos finais. Há momentos em nossa caminhada em que o céu parece de bronze e as nossas orações parecem não passar do teto. É o tempo do silêncio de Deus. Muitos confundem o silêncio com a ausência de controle, mas, na verdade, é no silêncio que o Senhor trabalha com mais intensidade. Quando um professor aplica uma prova, ele fica em silêncio para que o aluno possa demonstrar o que aprendeu. O silêncio de Deus é uma prova de confiança. Ele sabe que depositou em você a semente da fé e que você tem estrutura para permanecer firme, mesmo sem ouvir uma voz audível ou ver um sinal imediato. Lembre-se que enquanto o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó vindo logo atrás, Deus não deu um discurso longo. Ele apenas disse: "Diga ao povo que marche". O controle do Senhor se manifesta na nossa obediência, mesmo quando não entendemos o porquê de certas situações. A nossa mente humana busca explicações, mas a nossa alma cristã busca descanso. Ter a consciência de que nada saiu do controle é ter a coragem de marchar em direção ao mar, acreditando que as águas se abrirão no momento em que o seu pé tocar a superfície. Essa confiança vem de saber quem você é. Você não é um órfão jogado à própria sorte neste mundo vasto. Você é um filho, uma filha, comprada por um preço altíssimo. Se o Pai cuida da criação, imagine o cuidado que Ele dispensa aos seus herdeiros. Nada acontece na sua vida sem que antes tenha passado pelo filtro da vontade ou da permissão de Deus. E se Ele permitiu, Ele também providenciará a graça necessária para você atravessar. Não se compare com os outros. Muitas vezes olhamos para a vida alheia e pensamos que Deus tem mais controle sobre a vida do próximo do que sobre a nossa, mas cada trajetória é única. O caminho que Deus traçou para você tem propósitos que olhos humanos não podem discernir agora. O importante não é a velocidade, mas a direção.
Enquanto você estiver sob a vontade do Senhor, você estará no lugar mais seguro do universo. A segurança cristã não reside na ausência de perigo, mas na presença constante do protetor. Sinta essa presença agora, aí onde você está. Não importa se você está no trabalho, em casa ou em um leito de hospital. O Senhor está aí. Ele não está limitado por paredes ou distâncias. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Quando as vozes do mundo disserem que tudo está perdido, responda com a voz da fé, declarando que o seu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. O controle de Deus é a garantia de que a justiça prevalecerá. Pode parecer que o mal está vencendo em certas áreas da sociedade, mas o Senhor se assenta sobre o seu trono e ri dos planos dos homens que tentam se levantar contra os seus propósitos. A história humana tem um dono, e o destino final é o triunfo da luz sobre as trevas. Traga essa perspectiva eterna para os seus problemas temporais. Quando olhamos para as nossas dificuldades sob a luz da eternidade, elas diminuem de tamanho. O que hoje é uma montanha, amanhã será apenas uma lembrança da vitória que o Senhor te deu. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Vista a armadura de Deus e permaneça inabalável. O controle nunca mudou de mãos, o cetro continua com o Rei dos Reis. E como súditos desse reino, temos o direito legal de desfrutar da paz que o mundo não pode dar nem tirar. Prepare o seu coração, pois estamos chegando ao momento culminante desta mensagem, onde vamos unir nossas vozes em uma oração de entrega total. Deixe de lado qualquer dúvida que ainda reste. O Senhor está pronto para operar o novo na sua vida, e esse novo começa com a certeza inabalável de que Ele cuida de tudo. Chegou o momento de unirmos os nossos corações em uma só fé. Não importa onde você esteja agora, feche os seus olhos, se puder, e coloque as suas mãos sobre o seu coração. Vamos falar com aquele que sustenta o universo e que conhece cada batida do seu peito. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e amor, nós nos apresentamos diante de Ti com humildade e gratidão. Reconhecemos, ó Pai, que Tu és o Senhor do tempo, da vida e de toda a criação. Pedimos perdão pelas vezes em que permitimos que o medo e a ansiedade falassem mais alto do que a nossa fé. Perdoa-nos por duvidarmos do Teu cuidado quando as nuvens escureceram o nosso horizonte. Neste momento, nós declaramos com autoridade espiritual: nada saiu do Teu controle. Entregamos em Tuas mãos cada preocupação, cada problema financeiro, cada enfermidade e cada conflito familiar. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Visita agora, Senhor, cada pessoa que ouve esta mensagem. Que o Teu Espírito Santo traga um refrigério profundo para as almas cansadas. Que onde houver caos, o Senhor traga a ordem. Onde houver tristeza, o Senhor derrame o óleo da alegria. Onde houver uma porta fechada, cremos que o Senhor já está preparando uma saída vitoriosa. Nós não sabemos o que o amanhã nos reserva, mas sabemos quem guarda o nosso amanhã. Oramos pelas famílias, pelos enfermos e por todos aqueles que se sentem perdidos. Que a Tua luz brilhe intensamente e que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Declaramos que a nossa casa, a nossa vida e o nosso futuro pertencem a Ti. Obrigado, Senhor, porque mesmo no silêncio, Tu trabalhas. Mesmo na espera, Tu nos fortaleces. Terminamos esta oração com a certeza de que a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Amém. Esperamos que esta palavra tenha sido um divisor de águas na sua semana. Lembre-se sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Horizonte da Fé está aqui para caminhar ao seu lado, trazendo diariamente uma luz para os seus caminhos. Antes de encerrarmos, não se esqueça de clicar no botão de gostei se esta mensagem trouxe paz ao seu coração. O seu like é fundamental para que o Evangelho continue alcançando novas vidas aqui na plataforma. Se você ainda não comentou, escreva agora. Eu descanso no controle de Deus. Queremos ler o seu testemunho e saber como Deus tem agido em sua vida. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir que o Senhor não as abandonou. Juntos, somos mais fortes na propagação da esperança. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para receber sempre uma nova palavra de encorajamento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro no Horizonte da Fé. Fique com Deus e lembre-se,
Ele continua no trono e tudo está bem.